Boa tarde a todos, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Daremos início ao 15º Congresso de História e Estudos Regionais do Grande ABC. O Congresso é uma realização do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Secretaria Municipal de Cultura de Santo André e o Grupo Temático de História e Memória. Nós temos o apoio cultural da Pró-Reitoria da Cultura da UFABC, da Farrábio Livraria e Editora. Agradecemos e registramos a presença das autoridades que prestigiam esse evento. Marcelo Dino Fracaro, gestor de cultura da Secretaria de Educação e Cultura de Rio Grande da Serra. Charlie Cury, presidente da Fundação Pro Memória de São Caetano. Neste momento, daremos início e convidamos para compor a mesa de honra, para subir no palco, para o seu lugar, as seguintes pessoas. Senhora Secretária Municipal de Cultura de Santo André, Simone Zarte. Diretor de Projetos Especiais e Planejamento na Secretaria de Cultura de Santo André, Marco Moreto Neto. Representante do Grupo Temático de História e Memória, Jorge Magiar. E a Ana Carolina Sona Martins, diretora do Departamento de Bibliotecas Públicas e Preservação da Memória, da Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo do Campo. Ouviremos agora uma breve saudação da Secretária Municipal de Cultura de Santo André, Simone Zarte. Vou pegar minha colinha aqui. Boa tarde a todos e todas. Em nome do prefeito de Santo André, cumprimento a todos, agradeço a presença. Vou ser muito breve, porque eu acho que vocês têm muito o que conversar com pessoas que têm muito mais propriedade que eu para falar. Então, vou ser muito rápida. É um prazer sediar os 30 anos do Congresso de História, ainda que com um atraso de 2 anos por conta da pandemia. Entendo que esse Congresso de História ele resiste, né, e está com seus 30 anos, por ser uma iniciativa da sociedade civil que foi acolhida pelas administrações públicas, né, e aí por essa parceria que ele resiste. Certamente ele passou por momentos mais agradáveis, outros desagradáveis, mas ele está aqui resistindo, né, ele resistirá, espero, mais 30, mais 50 anos. Quero agradecer aos parceiros, ao Farrábio, Universidade Federal do ABC, Consórcio Intermunicipal, né, a realização do GT Memória e História do Consórcio, em especial à sociedade civil, que sempre esteve envolvida no Congresso em todas as edições, e a todos vocês, como eu já agradeci. Eu fiquei pensando também o tema, né, desse Congresso é bem relevante, né, porque múltiplas identidades do ABC, porque a gente já passou o tempo, né, que as identidades eram fixas, duras, rígidas. Como diria o saudoso Teixeira Coelho, a gente está num tempo de identidades flutuantes, né, há décadas. Então eu acho que é um tema bem importante de ser debatido. A celebração dos 30 anos, né, além da celebração dos 30 anos do Congresso, eu queria aqui aproveitar, né, eu acho que é um momento também da gente celebrar o retorno da cultura como pauta positiva, né, a recomposição do Ministério da Cultura, brevemente, que fez muita falta nos últimos anos, e celebrar também a contribuição, né, que foi muito importante de pessoas que já se foram, como Antônio Posidônio, como o Duda Costa, como o Filadelfo Braz. Quero aproveitar, né, para desejar um bom trabalho a todos e a todas, e aproveitar para divulgar
o portal de acervos da Secretaria de Cultura, que já está no ar, Moreira? Já está no ar, né? Mas oficialmente ele estaria no ar às 16 horas. O link, eu vou falar aqui, mas depois vocês procurem no site da Agenda Cultural. O link é bit.ly/acervos com A maiúsculo, acervos culturais com A e C maiúsculo, SA maiúsculo. Ali estão os acervos, parte do acervo do Museu de Santo André, parte do acervo do Salão de Arte Contemporânea, do Fundo de Cultura, e deve abrigar também outros acervos futuramente. Então é isso, um bom trabalho a todos. Muito obrigada, Maíra, muito obrigada a todos vocês novamente, e um bom trabalho para todos. Convidamos o representante do Grupo Temático de História e Memória, Jorge Magiar, para falar um pouco sobre esse grupo de trabalho. Boa tarde. Em nome do Grupo Temático de História e Memória, agradeço a presença de todas que estão aqui. Na verdade, esse grupo ele nasceu em 2012, dentro do consórcio municipal, uma demanda da sociedade civil de então, né, para assumir, juntamente então, com a sociedade civil, a realização dos congressos de história. Né. Então, ele foi constituído basicamente para isso. Né. É claro que, ao longo do tempo, esse IGT vem desenvolvendo outras atividades, mas a atividade primeira e primordial é a realização desse congresso que consta na pauta, desde a sua criação, desde sempre, na pauta desse IGT, a realização do Congresso de História. E para nós, assim, a gente queria ter feito em 2019, como a secretária Simone disse, mas a gente até, vamos fazer em 2020, a gente gosta de datas redondas, né? Então vamos fazer em 2020, porque daí de fato os 30 anos e tal, né? Mas coincidiu com essa pandemia, mas a gente fez várias atividades. Então, a gente quer agradecer a todos que ajudaram a construir esse congresso, essa 15ª edição, desde 2020. Né? Em 2020 a gente começou a discutir, em 2021 fizemos algumas atividades, né? Fizemos um seminário virtual, fizemos um concurso de fotografias, fizemos uma exposição online de obras das 7 cidades, fizemos depoimentos com as pessoas que estiveram desde nas primeiras edições dos congressos, né? Isso está no YouTube do consórcio, está disponível lá. Então, foram várias atividades que a gente foi fazendo, fizemos a apresentação dos trabalhos acadêmicos, né? Foram vários trabalhos que foram inscritos e nós fizemos sessões de apresentação desses trabalhos. E agora hoje, esses dias, de fato, né, a conclusão de todo esse processo que vem desde então sendo realizado. Né? Então, hoje, amanhã, depois de amanhã, né, e sábado, nós vamos estar concluindo essa 15ª edição, que começou de fato, né, 2020 com algumas conversas, 2021 com ações, né? Semana passada nós tivemos uma mesa também sobre a arquitetura moderna aqui na nossa região, uma mesa virtual também. E esse material todo foi registrado, está gravado, né? E alguns já estão disponibilizados mesmo, vocês já têm acesso pelo YouTube, pelo site do consórcio também. Então, esses dias vão ser dias muito ricos, né? E a gente agradece a todos que vão participar, quer assistindo, quer aqui falando, para construir mais essa edição e esperamos que isso continue, né? Alguns de nós estivemos desde o primeiro, lá em 1990, né? Não imaginávamos que íamos chegar a esta 15ª edição e agora já estamos pensando na 16ª edição. Então, esperamos que esses dias sejam bem proveitosos e que a gente possa também já ir pensando na próxima.
Então, como o Jorge acabou de falar, pensando já na 16ª edição, que será em São Bernardo do Campo, convido a senhora Ana Carolina Souza Martins, representante da Secretaria de Cultura e Juventude e do Prefeito de São Bernardo do Campo, para falar. Boa tarde. Eu estou muito lisonjeada de estar representando São Bernardo, a Secretária de Cultura e Juventude, Lígia Ramos, e o Prefeito Orlando Morando, neste congresso que é de suma importância para o patrimônio cultural, direito à memória e a história da região. O município de São Bernardo, que já recebeu por 2 vezes este evento, irá sediar em 2024 a 16ª edição. Espero que, assim como este, seja um congresso de grande interesse da população e de contribuição para todos os municípios envolvidos. Aproveitando a oportunidade para convidá-los a conhecer também o patrimônio histórico de São Bernardo do Campo, temos a ação Ligando os Pontos da Memória, que é um passeio guiado pelo antigo Centro Histórico do município, que acontecerá na próxima quarta-feira, às 9 horas, com o início da visita na Câmara de Cultura Antonino Assunção, no centro. Mais informações, elas podem ser conferidas no portal da Secretaria de Cultura e Juventude. E é isso, muito obrigada. Agradecemos a todos pelas palavras iniciais e os convidamos para acompanhar a nossa próxima atividade. Seguindo nossa programação, vamos dar início à conferência de abertura. Convidamos a subir ao palco o professor José de Souza Martins, um dos idealizadores do Congresso de História e de Estudos Regionais do Grande ABC. Professor José de Souza Martins é sociólogo, com docência e produção científica em Sociologia da Fronteira, Sociologia dos Movimentos Sociais, Sociologia da Violência, Sociologia da Vida Cotidiana e Sociologia Visual. Tem feito pesquisas e escritos sobre a questão agrária, fotografia, subúrbio e comportamento coletivo. Eleito para a cadeira número 22 da Academia Paulista de Letras, em 11 de junho de 2015. Professor, é uma honra poder recebê-lo nessa 15ª edição do Congresso. O senhor tem a palavra. Eu pedi para colocarem a mesa aqui em cima, assim eu me sinto protegido. Essa é a função da mesa. A secretária disse que ia usar uma colinha, eu vou usar uma coluna. A memória não vai bem. Boa tarde a todos, é um prazer ver a todos aqui e rever muitos que participaram dos outros congressos. É bom voltar a ter o congresso ao vivo e em cores. Essa coisa de live não dá muito certo. A gente fica muito abstrato, não é verdade? Não é de carne e osso, é mais osso do que carne. O tema do Congresso, a questão das identidades, é um tema oportuno por várias razões, a principal das quais, que me preocupa muito, certamente preocupa muito de vocês, tem preocupado em congressos anteriores, que é o do provável futuro desaparecimento da região do ABC como nós a conhecemos. À medida que a rede de comunicações
centradas na cidade de São Paulo vai se ampliando com metrô, mais trens e meios de transporte mais ágeis. Na verdade, a região vai desaparecendo. Isso aconteceu com outras grandes cidades do mundo, aconteceu com Londres, e é mais ou menos inevitável que isso aconteça aqui. É claro que todos nós temos algum tipo de identidade relacionado com a região, e certamente não queremos que aconteça o desaparecimento da região, não antes de serem cumpridas todas as esperanças que têm sido alimentadas nestes congressos. Porém, eu entendo que a nova identidade da região do ABC, quando se consumar esse desaparecimento prático, a nova identidade vai depender da cultura, da memória e da história. Se não houver memória, se não houver história da região do ABC, do grande ABC, a identidade regional não vai ter sentido e nem vai existir. Há muita gente que mora na região e não sabe que mora na região. Há muita gente que não participa da vida na região. Eu ousaria dizer, e não estou fazendo nenhuma provocação, não é uma crítica, não é um protesto, não é nada disso. É um pouco a questão da observação direta. E acho que outros aqui já fizeram essa observação. Os administradores municipais, ao longo dessa longa história da região do ABC, muitas vezes não tinham a mínima ideia do que era a história da região. E muitos não têm. A maioria dos vereadores nem sabem onde é que estão. Podem ser excelentes vereadores, porém, eles não conhecem a história da região. Eles minimizam a questão da memória e da história. Valeria a pena uma reflexão crítica sobre isso, para um pouco conversarmos nos intervalos do Congresso e nas entrelinhas das discussões sobre o que é que a gente pode fazer no sentido de socializar essa expectativa de uma regionalidade que tenha sentido e permaneça. Senão a gente vai acabar sendo anexado à Moca. Por outro lado, eu tenho a impressão também de que o desinteresse pela memória, pela história da região, tem muito a ver com o fato de que essa é uma região de ocupação prática. É a economia que ditou que muita gente vai embora, muita gente fique ou venha. Eu vou falar sobre o lugar da memória e da história, a função repressiva do esquecimento. Ou seja, isso que eu estou dizendo nesse início tem a ver com o fato de que existe um processo muito claro de esquecimento da história da região e da memória da região. Eu me lembro que o Ademir Médici, em algumas ocasiões, no Congresso, chamou atenção para a importância de que o Congresso se interessasse pela possibilidade de convencer as administrações municipais a uma revisão das histórias oficiais. As histórias oficiais de todos os municípios do ABC são histórias falsas. Umas mais falsas e outras menos falsas. A história de Santo André, eu estou falando de Santo André, é uma história falsa. Santo André da Borda do Campo não tem absolutamente nada a ver com esse município de Santo André. Nada, nada, nada. A história foi falsificada desde o começo. E o maior interessado na falsificação era o dono da região do ABC, José Luiz Flacker, que foi um participante da Convenção Republicana de Itu, o mais jovem participante da convenção, e depois, quando houve a proclamação da República, como aconteceu com quase todos os republicanos, ele se tornou um herdeiro das tradições oligárquicas aqui da região do ABC. Ele virou dono do ABC e distribuiu entre os filhos a parcela. São Caetano pertenceu a um filho dele, Antônio Flacker. Santo André era dele. São Bernardo, idem. A família Flacker
perdeu, digamos assim, o seu ímpeto inicial. E foi ele que, aliciando os membros do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, entre a virada do século XIX e do século XX, os convenceu de que aqui era o lugar em que tinha existido a vila de Santo André da Borda do Campo. Na verdade, a vila é uma coisa e o povoado de Santo André é outra coisa. A vila era tudo. A partir da serra, para o interior do Brasil, a vila de Santo André da Borda do Campo era o Brasil inteiro. Todo o interior do Brasil. O padre Manuel da Nóbrega, numa carta de 1540 e alguma coisa, define esta região como Sertão de São Vicente. Aqui era o sertão. Talvez daí um pouco de gosto pela música sertaneja por parte de muitos de nós, tá certo? E a questão que ficou para os membros do Instituto é: e o povoado? Onde é que era o povoado de Santo André da Borda do Campo? Os membros do Instituto escreveram vários artigos que foram publicados na revista, preciosa revista do Instituto Histórico, entre a virada do século XIX para o século XX, e a gente tem uma ideia do esforço que eles fizeram, um pouco com base nas informações falsas distribuídas pelo Flacker. Ou seja, ele achava o achólogo deveria ser uma profissão regulamentada, exigindo-se prova, exame, reprovação, tudo que for possível. Nós somos um país da achologia. Então, esses arqueólogos da época passaram essa informação. Há um detalhe incrível nessa história. O Flacker achava tudo. Então, o nome de rio tinha sido em Santo André da Borda do Campo, não sei o que, também, etc. E houve hoje o município de Santo André, quando se fez há muitíssimos anos, acho que mais de 100 anos, escavações para abrir esgoto, ou pouco menos de 100 anos, foram encontradas peças de cerâmica que, na verdade, eram urnas funerárias, todas no mesmo lugar. Isso é uma escavação na rua. E o Flacker, que era uma pessoa cultíssima, como vocês vão ver toda essa história, ou seja, era um achólogo especializadíssimo, levou as urnas para a casa dele, achando que eram potes de água. E ele usava como pote de água. Na verdade, era cachorro de defunto. Tá certo? Um dado importante nessa achada é a localização de um sítio onde houve um assentamento indígena, uma aldeia indígena. Mas, nesse lugar, foram achados também objetos de metal. Isso significa que o contato já havia sido feito com o branco. E significa também que é alguma coisa que existiu aqui, onde hoje é o município de Santo André, existiu entre a subida de Martim Afonso em 1532, 33 e a fundação do povoado mesmo, da vila de Santo André, da Borda do Campo. É desse período, uma coisa bem antiga e bem definida, bem localizada. Nunca se tocou adiante a pesquisa, né? Nunca se foi fazer escavação arqueológica mesmo, porque é uma das várias aldeias indígenas localizadas, identificadas aqui no Planalto. Portanto, eu vou fazer uma reflexão crítica nas ciências sociais, na ciência em geral, não é meter o pau no que os outros fizeram. Isso é uma coisa dos arqueólogos. Crítica é uma revisão do conhecimento que se tem a respeito de um determinado assunto, a partir de critérios propriamente científicos, para refazer esse conhecimento à luz da atualidade do que se sabe e do que se pode saber. Se faz isso na biologia, se faz isso na geologia, se faz isso em todos os campos de conhecimento. Se faz isso também nas ciências humanas e nas ciências sociais. A minha preocupação é com memória e história como tema e locais de identidade.
No nosso caso aqui da região, qual a identidade? Qual é a identidade que a gente pode ter? Com que lugar se identificam os habitantes do grande ABC? Identificam-se? É a pergunta que eu faço. A seção de falecimentos da página Memória do Diário do Grande ABC, do Ademir Médici, que é sempre a primeira, eu primeiro leio os falecimentos, depois eu vou ver onde é que estão os vivos. É um bom documento de uma característica demográfica da região. Na maioria dos casos, quem morre no ABC não nasceu no ABC. Quem morre em determinado município da região não nasceu naquele município, embora tenha nascido no ABC. Portanto, há uma dispersão territorial das pessoas, há um vai e vem, migrações de todo lado, em que esta é em grande parte uma terra de adoção, não é propriamente uma terra de origem e de nascimento. Isso não prejudica em nada ninguém, ninguém vai ser caçado, ninguém vai ser expulso do Brasil por causa disso ou do ABC, etc. É uma característica da realidade dos grandes países grandes, alguns só pelo tamanho e outros pela grandeza. Tudo sugere que a imensa maioria dos que vivem no ABC não tem raízes no ABC, nem fatores profundos de identidade com o ABC. Esse é um campo que precisa ser considerado. E o campo é o da cultura. Nós temos que criar uma cultura de integração dessas pessoas que, por várias razões, vários fatores, várias causas, vieram parar aqui na região do ABC, morar na região do ABC, ter seus filhos na região do ABC, viver e morrer no ABC. As bases da memória social têm sido fragmentadas e desagregadas por conta desse processo migratório. O mercado de trabalho e de negócios é que decide quem vive no ABC. Não é a história, nem a memória histórica. As viagens para fora do lugar, nos grandes feriados, são outro indicativo de desenraizamento. Frequentemente, moradores vão para lugares considerados o lugar da família, que não é o ABC. É a estação rodoviária lotada com gente que volta para Xiririca, não sei para onde e tal, para ver a família, ou vai nos dia de finados, porque os pais e os avós estão sepultados lá, etc. Ou então vão para sítios ou lugares do interior e da praia. Aqui já é outra coisa. São lugares da fuga do cotidiano, um imaginário de negação do lugar do cotidiano e da reprodução social. O ABC como uma região adjetiva. Quando ganhar corpo o estudo propriamente científico da história regional, que já existe, eu acho que está muito no começo, os pesquisadores descobrirão que nas lembranças regionais, a região foi apenas um grande campo de futebol, cuja população retém como marcos de suas referências do passado, preferencialmente memoráveis partidas de futebol, eu lembro do Pasqualino Assunção. O conflito constitutivo de uma região industrial e operária, reduzido às disputas futebolísticas entre os próprios operários. Não a luta de classes, que é própria da sociedade contemporânea, é própria. O conflito de interesses sociais nas relações de trabalho, mas a disputa do imaginário entre empresas, o operário como cúmplice desse imaginário, isto é, dos aspectos desprezados no estudo da consciência operária e da alienação operária. Essa é uma região preciosa, é um laboratório para se estudar o grande tema da alienação social. A alienação social é constitutiva da sociedade contemporânea. O que é alienação social? A pessoa desconhece aquilo que ela é, sociologicamente falando. É impossível viver na sociedade contemporânea sem ser movido por uma falsa consciência. Todos nós somos protagonistas e agentes dessa falsa consciência. Nós não suportaríamos a verdadeira consciência.
na sociedade contemporânea. É o que nos dizem as reportagens sobre o passado, não o passado histórico, mas o passado anti-histórico, de negação da história, o passado despojado da temporalidade própria da história, o passado sem historicidade. Nós estamos discutindo história, os congressos pelo Brasil inteiro se discute história, mas não é a história que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo uma sequência de acontecimentos, de eventos, de casos, etc. Isso é a falsa história. A falsa história é necessária. Não é um erro das pessoas, não é que as pessoas não tenham competência não é nada disso. É necessária. A falsa consciência, desde o século XIX, se sabe, ela é necessária para que a gente possa suportar as contradições da sociedade contemporânea. O passado, porém, só tem sentido nas lembranças como condição e fator do futuro, do vir a ser. A história como praxis. A praxis é transformadora, é criativa, é inventiva. O resto é crônica e erro. Portanto, o passado que nos sobrará será o passado de nossa peculiar alienação social. Os materiais de artigos e notícias e de livros de reconstituição do noticioso do passado documentam o esquecimento, a memória do esquecimento. O grande tema da história científica, a história sociológica, é justamente não a lembrança, mas o esquecimento. Por que nós esquecemos? O que foi que nós esquecemos do nosso passado coletivo? Se houver tempo, depois eu vou contar um caso de uma pesquisa que eu estou fazendo lentamente sobre uma ocorrência aqui na região do ABC, e isso fica bastante claro. Como é que se deu o esquecimento que os protagonistas viveram para fazer o que fizeram. Nesse sentido, a região é marcada por desidentificadores e não por identificadores. Não por fatores de identidade. O ABC não tem o que o historiador francês Thierry Nollat define como lugares da memória. Porque memória não é lembrança. Memória é outra coisa. Os nossos potenciais e possíveis lugares de memória transformaram-se em lugares da desmemória, esquecimento. Na verdade, de um esquecimento intencional, repressivo, de apagamento da memória histórica. Uma história científica das peculiaridades suburbanas da região deveria ser, ao contrário do que tem sido uma história de lembranças fragmentárias, deveria ser uma história do esquecimento e, portanto, dos fatores e das técnicas sociais do esquecer. Mas isso depende de especialistas com formação científica na tradição crítica e na complementaridade de história, antropologia, sociologia e até psicanálise. Frequentemente, por trás da história dos esquecimentos estão as estruturas sociais profundas, invisíveis. E eu não estou falando de psicanálise. E até mesmo das etnociências, que surgiram muito nos últimos 40, 50 anos, espalhadas no mundo inteiro, que é reconhecer no homem comum autor de consciência social e histórica, na sua especialidade. Existe uma etnobotânica, não é preciso ir à universidade, é só conversar com um caipira do interior, ele descreve toda a vegetação da sua área, nome das plantas, frequentemente o nome na língua Nhangatu, as virtudes das plantas, como é que elas nascem, crescem e morrem, para que elas servem, etc, etc. Existe uma etnomedicina que mistura várias coisas, que mistura o que a gente chama de crendice com, na verdade, técnicas que são outras. Todos nós, na nossa infância, a partir dos cuidados de avós e mães,
tomamos os nossos chazinhos para curar dor de barriga, dor de unha encravada, dor dos olhos. E quando a dos olhos não funcionava, tinha o altar de Santa Luzia, na Matriz Nova de São Caetano, cuja água do vaso a gente passava no olho e curava. Isso é etnomedicina. Há um episódio na história de São Bernardo interessantíssimo. Um dia, no século XVIII, o abade de São Bento manda dar um dinheiro, um presente, um agrado, para um pai de santo, escravo da fazenda de São Bernardo, para tirar o panço dos escravos. Ele era um psicanalista da escravidão, porque ele sabia quais as magias, os procedimentos que deveria fazer, e funcionava. Esse é o detalhe, funcionava. Os monges de São Bento eram monges filósofos, eles não eram idiotas, eles sabiam perfeitamente, eram pessoas cultas, eles sabiam perfeitamente o que o escravo sabia e que eles não sabiam, mas sabiam que o que o escravo sabia funcionava. Eu tenho alguma experiência nesse sentido. No jardim da minha casa, existe uma roseira que veio da casa da minha mãe, cuja muda veio da casa dos meus avós lá no interior, na região da Dragantina, no alto da Serra das Araras, e cuja muda veio da casa de uma antiga escrava da Fazenda Velha, que fica no que é hoje o município do Pinhalzinho. Era uma roseira muito peculiar. A rosa tem um perfume muito agradável, que é raro nas roseiras. Então, todo dia de manhã, eu faço uma visitinha para essa roseira, para dar uma cheirada nela e começar a vida de maneira absolutamente incorreta. Minha mãe contava que logo que eu nasci, em São Caetano, ela foi visitar os meus avós. Eu acho que foi para convidar os meus avós a serem meus padrinhos. E a primeira coisa que ela fez foi me levar na casa dessa antiga escrava, que era vizinha dos avós, que eram antigos colonos, eram sitiantes. Ela se chamava Inha Florinda. Rainha Florinda, me pegar no colo e me benzer. Vai que, de repente, o benzimento funciona, porque os médicos daquela época aqui entre nós, melhor não espalhar nada disso por aí. Porque de repente aparece um livro de história e a gente vai ter problemas. Esse esquecimento, na verdade, é um esquecimento intencional, repressivo, de apagamento da memória histórica. Uma história científica das peculiaridades suburbanas da região deveria ser, como eu estava dizendo, uma história do esquecimento e, portanto, dos fatores e das técnicas sociais do esquecer. Os escravos, o escravo negro foi diferente do escravo indígena, até juridicamente, passaram por técnicas sociais de esquecimento. A gente sempre pensa a escravidão como o tronco, o pelourinho, a chibata, tinha isso também. Mas a principal chibata foi a chibata das técnicas sociais de fazer o negro esquecer quem ele era, a cultura que ele tinha, a identidade que ele tinha. O professor Roger Bastide, que foi o sucessor de Claude Lévi-Strauss na cadeira de Sociologia da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, a faculdade da qual eu procedo, ele se interessou muito pela cultura negra, fez estudos importantes, ele se tornou filho de santo. Ele era um protestante, ele veio da França protestante, e aqui a Europa está saturada de razão. É preciso vasculhar esse mundo outro, conhecer esse mundo que tem sido induzido ao esquecimento. E ele fez um estudo, uma pesquisa sobre sonho, muito interessante. Não é pesquisa sobre sonho do tipo que, qual é o seu sonho? O que você quer? Eu quero um dia poder lamber um picolé de limão. Não é esse tipo de sonho. É o sonho que a gente sonha sem saber por que é que está sonhando. E ele estudou o sonho de negros.
E uma descoberta interessantíssima que ele fez, e o trabalho está publicado, é que uma parte dos negros de São Paulo não tinha memória da sua negritude, porque não conversavam com seus orixás. Eles haviam perdido o fator de memória, quer dizer, eles não sonhavam com os seus transcendentes do outro mundo, com os quais dialogavam, os que podiam fazer isso, e orientavam sua vida por essa conversação com os ancestrais. Então, ele chama atenção para o fato de que muitos negros, apesar da cor da pele, perderam a dimensão profunda da negritude por força dessas técnicas sociais de esquecimento e compulsório. Eles eram submetidos a essas técnicas. Eu acho que isso dá naquilo que chamam, e isso provoca muita discussão, mas eu acho que dá uma hipótese, na história do negro de alma branca. Quer dizer, o negro que deixou de ser negro, porque ele foi induzido a perder a dimensão da negritude interior, a negritude da identidade profunda dele. Isso acontece com outros grupos que também perdem essas conexões. Não basta diploma de curso superior para desvendar esse esquecimento oculto nas falsas lembranças que constituem o cotidiano da vida das pessoas. Até mesmo se for um diploma de curso superior no campo da história, da geografia, da sociologia. É preciso ter mais curiosidade do que nós temos a respeito das contradições que regem a nossa vida. Os absurdos são a grande fonte de indagação. A proposta original deste congresso regional tinha como uma das preocupações a competência dos antigos operários para produzir conhecimento etnográfico sobre sua situação de classe e sua situação no processo de trabalho. Houve memoráveis congressos que trataram desse tema relevante. Eu me lembro ainda, muitos aqui se lembrarão, do Congresso de São Bernardo, o segundo, em que os operários descreveram como é que o processo de trabalho tinha se apossado do corpo deles e da memória deles, e eles eram capazes de repetir em detalhe o que a máquina exigia deles na fábrica. Eu tenho essa memória, porque eu fui para a fábrica com 11 anos de idade. Se colocarem as máquinas na minha frente, eu faço tudo de novo, porque isso entrou na minha cabeça, ocupa espaço no meu cérebro. É uma das coisas que me irritam profundamente. Eu também me irrito, aliás, talvez muitos de vocês também, com o seguinte: um dos primeiros trabalhos que eu tive foi de ser office boy da Associação Comercial de São Caetano. Eu lembro até hoje do maldito telefone da Associação Comercial. 131. Eu nunca joguei no bicho para saber se eventualmente fosse o meu número da sorte, né? E esse número fica ocupando espaço, um espaço precioso que eu poderia usar para outras coisas. O mais interessante desse congresso, dizia eu, foi o de São Bernardo, o segundo. Um dos convidados a falar sobre esse tema foi Lula. Todos se lembrarão disso. Ele e a dona Marisa, lá no palco do salão paroquial da igreja, à noite, foi e fez uma comunicação parecida com a comunicação que os operários tinham feito durante o dia. E foi interessante, porque ele não existia o PT, mas existia a CUT, que acho que estava começando a CUT, e ele já estava passando por uma experiência muito significativa de relacionamentos políticos. Lula ganhara grande visibilidade internacional, porque aquele era um momento significativo na história do presente, na guinada do protagonismo histórico da classe operária no mundo todo, não foi só aqui.
O próprio grande capital internacional reconhecia e valorizava esse protagonismo, o de um operariado criativo, liberto da tutela do Estado e liberto da tutela ideológica do Partido Comunista. O general Golberino Couto e Silva, que era, diziam, o único intelectual do Exército Brasileiro, provavelmente hoje eu estou convencido que é verdade, acho que era o único mesmo. Ele escreveu sobre isso. Ele fez uma conferência na Escola Superior de Guerra e fez um discurso sobre isso, citando o Lula, exatamente como um sinal de uma grande virada na história do operariado e da militância operária, que abria espaço para um diálogo com setores que normalmente, por motivos ideológicos, estavam fora do diálogo. Na Europa, Lech Walesa, polonês, foi figura de destaque que acabaria governando a Polônia e mudando o perfil daquele país. Na mesma linha, no Brasil foi Lula, que também acabaria governando o Brasil. É uma mudança significativa na história do proletariado mundial. A classe operária dá um salto histórico. Ela não fica dependendo de partido, de mediação, disso, daquilo. Ela é criativa. Por incrível que pareça, eu falo como personagem do passado, os operários são inteligentes. Eu presenciei uma coisa na Cerâmica São Caetano, quando eu trabalhei lá, trabalhei quase 5 anos lá, sensacional. Um dos engenheiros, que eu admirava muito, que era o diretor da divisão de terracota, desenvolveu uma tecnologia para produzir aqueles famosos ladrilhos vermelhos da Cerâmica São Caetano com metade da matéria-prima. Então, o ladrilho era mais fino. Então, o mesmo espaço produzia o dobro. A mesma matéria-prima produzia o dobro, o mesmo trabalho, etc, etc. Só que deu um erro. A Cerâmica São Caetano se orgulhava, era um orgulho da empresa, de que os ladrilhos são, primeiro, para riscar um ladrilho São Caetano, só outro ladrilho São Caetano. Podia passar uma lâmina de aço no ladrilho e não riscava. Ficava aquela coisa preta, passava uma borracha em cima e desaparecia. Não ficava marca. Por outro lado, o ladrilho da Cerâmica São Caetano tinha um brilho sutil, muito delicado, não era esse brilho de verniz que aparece em qualquer lugar, aparece em monumentos de cemitério, etc. É uma coisa bem delicadinha. Não é fosco e não é brilhante. Ele tem um pequeno brilho. O tal novo ladrilho não tinha o brilho. Bom, mas a receita é a mesma. A matéria-prima, a prensa, tudo era o mesmo. E não tinha o brilho. Eu, naquela época, na cerâmica, eu servia cafezinho para o engenheiro. Uma coisa, eu me diverti muito nessa fase, realmente. Eu estava servindo cafezinho para os engenheiros e os mestres, era uma reunião preocupada, estavam muito preocupados com esse fato, porque de repente o experimento tinha fracassado. Fizeram um enorme investimento naquilo e tinha acabado à toa. E chamaram um operário da seção de mecânica que fazia os estampos. Era um ferramenteiro. E ele só tinha que presenciar a discussão e, no fim, seguir as ordens dadas e fazer os estampos para produzir os ladrilhos. E foi uma conversa longa, eu servi cafezinho ali umas 3 vezes, a coisa esticava e as pessoas estavam nervosas, e ele lá caladão. Aí quando ele viu que a coisa não andava nem desatava, ele disse: eu sei como resolver isso aí. Os engenheiros deram pulo. Como é que você sabe? Muito bravos, né? Eles eram engenheiros, todos formados pela Universidade de São Paulo, pela Escola Politécnica. Ele era um ferramenteiro. Não, eu sei. Como é que você sabe fazer isso? Por que você sabe? Queriam saber. Ele pegou o ladrilho, que eles estavam olhando a superfície do ladrilho, e virou, quando eles olharem o avesso do ladrilho. No avesso do ladrilho, o estampo era de aço, e no centro do estampo tinha um carimbo feito de bronze,
que era da marca da Cerâmica São Caetano. Ele era redondo, escrito Cerâmica São Caetano, e tinha o Cruzeiro do Sul no meio. O carimbo brilhava, o estampo não. O carimbo de bronze brilhava, o estampo de aço não brilhava. Ele disse, se vocês fizerem os estampos de bronze, o brilho volta. E foi o que aconteceu. Eles ficaram putos da vida, que era a prova cabal que o operário pensa e pensava mais que eles. Eu vi outras cenas desse tipo. Algumas, eu não vou contar todas aqui, porque senão vocês vão sair daqui e abrir uma fábrica. Durante a tarde daquele dia em que Lula falaria, operários e operárias reconstituíram sua história de atores do processo de trabalho, com relatos sobre os gestos do trabalho, o corpo do operário engolido pela máquina com a qual trabalhava, uma forma de alienação do trabalho que Chaplin já destacara em perspectiva crítica no referencial e maravilhoso Tempos Modernos. À noite, Lula retomou o mesmo tema na perspectiva de sua nova e adicional experiência política de personagem das novas e inovadoras relações de trabalho. Contou que foi convidado por François Mitterrand, presidente da França, para um jantar em palácio numa viagem que ele fez à Europa. De certo modo, foi recebido como potencial e provavelmente futuro chefe de Estado. Lula disse naquela conferência à noite que o operário não sabe nem comer. Lembro bem da frase, coloquei aqui entre aspas. Explicou por quê. Contou que naquele jantar, em certo momento, aquele lá com Mitterrand, terminou de comer e colocou os talheres de maneira imprópria junto ao prato. Os mordomos interromperam o serviço imediatamente. Alguém da delegação de Lula, sentado ao seu lado, cochichou-lhe qual era a posição correta de colocação dos talheres de que se servia. O que feito, o serviço foi imediatamente retomado. Existem códigos. O que Lula queria dizer que ele descobriu que existem códigos. Uma capacidade quase antropológica de Lula de percepção de que uma das privações do operário e da alienação operária é a da privação do conhecimento das regras dos modos à mesa. Eu passei por isso na Cerâmica São Caetano. Na minha casa, que é uma família relativamente pobre, nós não tínhamos os talheres, só tínhamos colher. A colher fazia todas as funções do garfo e da faca e da colher. E quando eu fui promovido, promoção em fábrica, perguntando na Cerâmica São Caetano, não era promoção salarial. Eu fui promovido de uma mesa para outra mesa. Quer dizer, eu fui promovido da mesa dos operários, em que eles comiam a comida que vinha no panelão do SESI, os panelões enormes, era boa comida, não era ruim não. E para uma outra mesa, que era a mesa dos escriturários. Mas não é porque eu merecesse a promoção, é porque eu estava atrapalhando com os meus horários o horário do engenheiro, que era diretor do setor em que eu trabalhava. Então eu fui comer numa mesa que a comida era melhor e as exigências de modos à mesa eram diferentes. Eu não sabia comer. Eu passei pela mesma experiência e passei muita vergonha por causa disso. Muita vergonha. Então, a promoção não foi da minha pessoa, foi da minha boca. A minha boca que foi promovida. O uso por Lula da expressão "o operário não sabe" indica essa sutileza de percepção num campo que pede ao pesquisador o domínio da sociologia do conhecimento de senso comum. Não se trata apenas de que eu vejo aquela janela e descrevo aquela janela. Eu preciso entender o que aquela janela é para quem se vale dela, que é o modo de conhecer. A sociologia
é, na verdade, uma ciência do conhecimento, seja o conhecimento erudito, seja o conhecimento de senso comum. Eu posso explicar o que o engenheiro não consegue explicar sobre o que ele faz. Eu posso explicar o que o médico faz e que ele não sabe explicar. Muita coisa que acontece num hospital, num consultório, etc., acontece em função da concepção que a pessoa que é atendida tem do atendimento que está sendo recebido. Eu converso muito com os médicos do hospital em que eu sou atendido, que é um hospital público, hospital universitário da USP, que acabaram se tornando meus amigos, não porque sejamos tão próximos, mas porque eu sou cliente tão antigo que eu já fui cliente dos avós deles. Né? E é muito interessante a sensibilidade que o médico de um hospital universitário tem para esses aspectos. Quer dizer, qual é o conhecimento de que é portador o paciente, porque é com base nesse conhecimento da própria doença que o médico atua para saber o que é. Um amigo meu médico contava que chegou uma vez uma senhora, estava com um problema, já tinha uma certa idade, falou: o que a senhora tem? E eu estou com dor na mãe do corpo. A mãe do corpo é o útero. E, de fato, o útero é a mãe do corpo. Isso não está no vocabulário dos médicos. Então, o médico tem que aprender a linguagem de senso comum. Frequentemente, de uma pessoa ignorante do ponto de vista formal, que não é ignorante de coisa nenhuma, que passa um conhecimento que é vital para que o tratamento seja feito. Aliás, eu vou contar uma experiência para vocês. Se vocês contarem para alguém e sair em algum lugar, eu abro um processo. Eu estava fazendo pesquisa na região amazônica, fiz uma enorme pesquisa solitária, sem recursos, em toda a região amazônica. Eu bati toda a região amazônica, da pré-Amazônia maranhense até o Acre e Rondônia, passando pelo norte do Mato Grosso, por Goiás, que hoje é outro estado, e pelo Pará. Quando eu estava em Rondônia, eu usei como fonte de apoio ou a Pastoral da Terra ou o Serviço da Malária, como era chamada a Superintendência das Campanhas Especiais. O Serviço da Malária tinha penetração em tudo quanto é biboca da selva, sabia tudo. E em Rondônia, eu fui parar num lugar que não era nem um povoado, era um grande acampamento, Ji-Paraná. E fui levado pelo Serviço da Malária. E o que me deixou bastante assustado é que já no caminho, entre Porto Velho e Ji-Paraná, foi uma viagem a noite inteira, no meio do caminho. A estrada era de terra, estava sendo aberta pelo exército, não havia nada em volta, não havia postos de gasolina, não havia nada. Havia os povoados a distâncias de 300, 400 quilômetros. De repente, o veículo, que era uma C10, para. No meio da escuridão, meia-noite, não funcionava. Ele tentava dar partida, não funcionava. Aí eu perguntei para o motorista: e agora? Ele disse: deixa comigo. Foi lá no mato, cortou um galho bem grande da árvore, de uma planta, de um arbusto, e deu uma violenta surra no carro. Mas uma violenta surra, eu falei: caramba, eu estou viajando por louco. Deu uma senhora surra, pegou o carro, pegou e foi embora. Eu vi que ele deixou o galho dentro do carro. O carro rodou mais umas horas, parou de novo. Eu falei: você vai dar outra surra no carro? Não, agora não funciona mais. E o que nós vamos fazer? Não, vamos procurar uma casa. Só tinha mato, não tinha casa nenhuma. Aquela espírito sai mandando pela estradinha de terra e ele com uma garrafa vazia de água mineral que já tinha sido tomada e acabada. E saímos andando. Finalmente, me levaram um farolete, uma casinha assim, retirada da estrada, já muito escuro, tudo fechado. E ele bateu e chamou. De repente, uma senhora abre uma janelinha assustada e me pergunta o que é. Ele falou: aqui é o fulano de tal, do Serviço da Malária.
A senhora casa, quer dizer, ela achou que era o vírus da malária, indo de casa em casa para perguntar se tinha fios à meia-noite. Né? E ela falou, eu tenho. A senhora faz favor, enche essa garrafinha para mim. Encheu, agradeceu, voltando lá no carro. Falei, mas o que você fez? Falou, acontece o seguinte, é a bateria. No fundo da bateria sempre fica um resto daquela água destilada que se usava. Hoje as baterias que nem usam mais nada disso. Então, se eu colocar água filtrada na bateria, reativa a dinâmica desse negócio e, de fato, funcionou. Conseguimos chegar em Ji-Paraná algumas horas depois. A historiografia da região do Grande ABC é significativamente marcada por obras cujos autores ignoram ou tendem a ignorar o conhecimento das pessoas comuns e do passado como interpretação primária da realidade social e histórica e mediação para desvendar sobre o percebido aquilo que foi esquecido e os fatores de esquecimento. A pesquisa tem que ter uma metodologia que permita investigar não só o que a pessoa lembra disso, mas o que ela não lembra, mas ela diz sem saber o que está dizendo. Essa é a grande questão. É o submergido por causas que podem ser identificadas, mas que deixam sinais, marcas, significados residuais e mutilados, que cientificamente reconstituídos podem ser explicados a partir das estruturas sociais profundas que permanecem. O desdém por essa dimensão da história e da memória empobrece a praxis e o protagonismo social e histórico da população regional, porque é reduzida a uma consciência social mutilada de sociedade sem passado e sem memória. O que se expressa nas histórias oficiais dos 7 municípios da região. Esse é um tema, como eu disse, que foi levantado pelo Ademir mais de uma ocasião nos congressos, e a importância do Congresso fazendo um esforço junto às prefeituras para que haja uma correção das histórias oficiais e para que a gente escape desse folclorismo que afinal não explica nada. Cada uma delas, histórias, como teimosa consagração de um engano, de uma insuficiência, de uma falsificação, ou mesmo de uma não história. O caso que eu citei do município de Santo André, que comemora como seu aniversário, como sua história, o que não é nem aniversário nem história deste município de Santo André, mas que são de Santo André da Borda do Chão. Como fundador, João Ramalho, que não foi fundador deste Santo André, foi o engenheiro que decidiu a localização da estação ferroviária de São Bernardo, ou, como eu disse, o professor José Luiz Placker, que tinha interesse político em deslocar o poder local para perto da ferrovia. Todos os municípios têm problemas parecidos. Se vocês olharem a documentação de cada um dos municípios, por exemplo, de São Caetano, vocês vão encontrar uma coisa muito grande. Existe oficialmente um fundador de São Caetano nomeado pelo Império. Fulano de tal é o fundador de São Caetano, o nome dele. Também não quero levar, que não tem nada a ver. Era um administrador do governo imperial que assinou algum papel em relação ao núcleo colonial de São Caetano, ao núcleo colonial de São Bernardo, e ele foi designado como fundador do núcleo colonial de São Caetano, fundador do núcleo colonial de São Bernardo. Ele não era fundador de coisa nenhuma. A rua mais importante de São Caetano ainda hoje, a 28 de julho, teve um primeiro nome inacreditável. Eu não lembro do primeiro nome. Era o nome do funcionário que no Tesouro da província
recebia o pagamento das prestações dos lotes dos colonos da localidade. Ou seja, a colocação desse nome, que é hoje a Rua 28 de Julho, que é o aniversário da fundação do núcleo colonial, foi um ato de puxa-saquismo. É uma coisa que acontece muito no Brasil. Está cheio de rua, praça, prédio. Daqui a pouco vamos botar nome até em poste. Se fizerem isso comigo, eu garanto que eu venho puxar a perna de quem quiser. Eu quero contar para vocês, agora, uns casos, né, mas um caso especial, para não esticar muito o horário, o nosso tempo aqui. Eu estudei em detalhe, escrevi parcialmente um estudo, vou terminar de escrever esse estudo e certamente não vou publicar o trabalho. Entre 1918 e 1944, houve vários parricídios em São Caetano, filhos matando o respectivo pai. A verdade é que houve outras histórias mais ou menos parecidas com essa, em toda a área da área de influência da cidade de São Paulo. O caso mais dramático, trágico, que eu cheguei a escrever sobre ele quando eu tinha uma coluna no jornal do Estado de São Paulo, que foi um caso acontecido com um sujeito chamado Peixoto Gomide, que foi governador de uma família tradicional, foi governador de São Paulo por um curtíssimo período de tempo, logo que a República foi proclamada, quando houve governos provisórios, etc. O Peixoto Gomide tinha só filhas. E frequentava a casa dele um rapaz chamado Batista Cepeiros, que se tornou um grande poeta, conhecido poeta. O Henrique L. Alves, que trabalhou em São Caetano muitos anos no laboratório de análises clínicas e que era também escritor, escreveu um livro sobre o Batista Cepeiros, não tocando nesse assunto que eu vou mencionar. Batista Cepeiros frequentava a casa do Peixoto Gomide, almoçava, jantava, era amigo de toda a família, muito amigo, era quase um membro da família. E foi o Gomide que estimulou Batista Cepeiros a estudar Direito na Academia de Direito de São Paulo. Ele estudou, depois ele se torna advogado e mais adiante vai fazer concurso que vai ser promotor público. Um dia, Batista Cepeiros, uma das filhas de Gomide, chega para o pai e diz: olha, pai, eu quero comunicar a você que o Cepeiros e eu queremos ficar noivos. Nós estamos apaixonados, tal, queremos ficar noivos, sua permissão, sua licença. Ele chamou, ele disse para a filha: vem aqui. Levou-a para o quarto dele, abriu uma gaveta, tirou um revólver e matou a filha. E se matou em seguida. Batista Cepeiros era filho com uma escrava. O próprio Batista Cepeiros, mais adiante, ele vai para o Rio de Janeiro, ele ficou muito mal, ele entra, se torna funcionário da Justiça, acho que foi juiz ou promotor, não me lembro agora, e ele morre numa queda de uma pedreira no bairro do Catete, e aparentemente foi suicídio. Ou seja, eles não podiam se casar porque eram irmãos. E ele, e o Gomide não podia também dizer isso para a filha, e dizer para todo mundo, porque isso era inadmissível, ainda é. Isso era inadmissível naquela época. E houve um segundo caso que foi contado. Todos aqui devem conhecer provavelmente o castelinho da Rua Apa, que fica à margem da Avenida São João, prolongamento de São João. Ele agora foi restaurado por uma moradora de rua que reuniu recursos, etc. E estava abandonado, tinha fama de ter a alma penada, provavelmente
não tinha mesmo. Mas tem alma penada em outros lugares, né? Eu não vou a Brasília faz tempo para fazer essas coisas. Acontece que ali morava uma senhora com os 2 filhos. E eles eram donos de um cinema em São Paulo. Era uma família rica. Um dia, um dos filhos chega em casa e diz que eles tinham que vender o cinema e transformar o pavilhão em que estava o cinema num ringue de patinação. Isso foi muito comum numa certa época. E o outro irmão disse que não tinha cabimento. O cinema estava indo bem, ele não tinha, e a briga foi crescendo. E o que tinha feito a proposta, tira um revólver para atirar no irmão. A mãe pula na frente, e ao pular na frente ela leva um tiro e morre. Quando ela cai, o rapaz atira no irmão, ele mata o irmão e se mata, os 3 morrem. Foi um caso trágico, né? Claro, obviamente, uma coisa totalmente maluca. Houve um outro caso que não envolvia pai e filho, mas envolveu tiro, que era do dono das Louças Avelino, de São Caetano, que era o nome dele, e que antes de ser dono das Louças Avelino teve um conflito doméstico, por questões também de herança e coisas desse tipo. Houve tiro, felizmente ninguém se machucou, mas essa família foi encrencada até o fim, o que leva ao fechamento da fábrica de luz. Eu lembro disso, porque eu estava vivendo o meu primeiro momento de prosperidade, em que eu ia me tornar provavelmente o tio Patinhas da região do ABC. Eu vendia banana na porta da fábrica. E eu ganhava muito dinheiro, porque eu vendia um cacho de banana na hora do almoço, na porta da fábrica do Avelino. Eu comprava por 10 cruzeiros e vendia por 20. É 100% de lucro. Isso nem é o tio Patinhas. O Patinhas levou muito tempo até chegar nesse padrão empresarial próspero, né? E um dia eu chego para vender minhas bananas, não tinha operário nenhum para comprá-las. E eu não como banana, eu odeio banana. E a perspectiva de passar uma semana comendo banana, ou 15 dias, não me agradava. Aí eu vi que não vinha ninguém, não saía ninguém, não tinha nenhum operário na porta, não tinha nada. Eu vi que tinha um segurança lá dentro, eu fui falar com ele. Eles não, a fábrica fechou. A família brigou essa noite, não chegaram a um acordo, decidiram fechar a fábrica e vender isso aqui como um terreno vazio, e foi o que eles fizeram. Então houve os 3 parricídios em São Caetano. O primeiro parricídio, 2 deles descendentes de italianos, e o terceiro de espanhóis. O primeiro parricídio, em 1918, o pai costumava, no domingo, sair e encher a cara, como diz a polícia lá no processo. Bebia, encher a cara, voltava para casa e dava uma surra na mulher. E é muito comum isso ainda hoje, né? Dava uma surra na mulher, os filhos foram ficando nervosos, um filho, e ele resolve um dia matar o pai, vem, começa a surrar a mãe, ele mata. Foi a julgamento e o tribunal decidiu corretamente que foi um caso de legítima defesa de terceiro. Foi mesmo. O outro caso do espanhol era também o marido, enchia a cara, voltava para casa e dava uma surra na mulher. Um dia os filhos se reuniram quando ele entrou burrando já para bater na mulher, era um espanhol do bairro de Monte Alegre. Eles agarraram o pai e enfiaram dentro de uma barriga de cabeça para baixo, uma barriga de vinho. Eles afogaram o pai. E já que ele gostava de beber, a barriga inteira de vinho. E o terceiro caso é o caso que eu vou contar para vocês e tentar mostrar que tudo que se disse sobre o caso está errado. Por causa do tipo de pesquisa se fez, ou que não se fez. Eu não vou dizer nomes, não uso nome, não interessa o nome das pessoas. Todos aqui sabem, quem conhece a Caetano sabe qual foi o caso. Foi no Natal de 1944. Almoço da família. Não de toda a família. O homem que vai ser assassinado pelo próprio filho, dali a alguns momentos,
filha dele, o genro dele, e o neto que ele tinha acabado de batizar na matriz velha ali, praticamente ao lado da casa dele. A revista Raiz publicou 2 artigos muito interessantes sobre esse tema. Um dos artigos do Ademir Mendes, que entrevistou um quase membro da família, que era o marido de uma moça que morou na casa, foi uma espécie de filha adotiva, se não me engano, foi assim que eu entendi. Não era propriamente filha adotiva, que conhecia bem a família. E o outro caso, do historiador da Fundação Pro Memória, não consigo lembrar o nome dele agora, que entrevistou também a senhora, membro da família, que morava muito perto, e fez a sua interpretação. Essas interpretações, todas, relataram, digamos assim, o visível, aquilo que dava para saber, o que as pessoas achavam. A boa parte foi isso. Eu, por causa da minha perspectiva profissional de sociólogo com formação antropológica e histórica, eu vi nos dados do caso uma coisa que as próprias pessoas que se achavam testemunhas da ocorrência não viram. Além disso, eu li o processo judicial, que é muito rico, muito cheio de informações. Não informações, são informações que podem ser lidas antropologicamente, mas que não foram interpretadas antropologicamente pela justiça. E o assassino do pai, o rapaz que matou o pai, foi condenado a uma pena pesadíssima. Quando ele saiu da cadeia, voltou para São Caetano, ninguém queria ele. Tinha os filhos, tinha a esposa lá. Ele morreu por muito pouco tempo depois. Examinando o caso nessa outra perspectiva, eu preciso prestar atenção em alguns detalhes que não aparecem nas narrativas. O segredo desse parricídio está no nome da vítima. O segredo está no nome da vítima. É o nome da vítima que porta, que carrega praticamente uma condenação do tipo: o sujeito, ao nascer e receber o nome, já foi condenado a uma tragédia provável lá adiante. O que aconteceu lá no começo? Eram 2 irmãos. O mais velho, os italianos de Mantova têm o costume, não sei se em outras regiões da Itália também, de dar o nome primo, segundo, às vezes terço. E em São Bernardo tinha um da mesma família com o nome Zero. É uma nomenclatura, uma nominação que tem por objetivo definir, sem margem de dúvida, a linhagem e o direito de sucessão. Não é direito de herança, é direito de sucessão na autoridade dentro da família. Entre os japoneses existe uma coisa mais ou menos parecida, que o filho mais velho, num certo momento, quando ele se torna adulto, ele rompe com o pai, ele entra em conflito com o pai, ele se torna a autoridade da família e o pai deve submissão a ele e os irmãos devem submissão a ele. Isso é bem característico. Eu estudei um pouco isso na Alta Sorocabana, onde havia uma grande concentração de japoneses ainda há. Então, esse filho mais velho, ele se torna uma espécie de patriarca da família. Ele é a pessoa que define o espírito da família, das contas, né? O direito de primogenitura. Em alguns lugares do Brasil, entre italianos, o direito é de ultimogenitura. É o último filho que herda os pais, que vai tomar conta dos pais. Os pais vão viver com ele. Então, ele vira a autoridade na família de baixo para cima, ao contrário. São critérios de estrutura de família que os antropólogos estudam. Há um estudo maravilhoso, enorme, feito pelo professor Claude Lévi-Strauss, que foi professor de Sociologia na USP, fundador da cadeira de Sociologia, e foi depois o fundador da ECMO,
da etnologia, né? Que é a estrutura elementares do parentesco. Um livro formoso, muito denso, que discute essas coisas. Os dois filhos do casal de imigrantes italianos que vieram para São Caetano, Primo e Secondo. Secondo tinha outros nomes. E o Secondo morre com 12 anos de idade. Aqui na região dava muita febre, muitas doenças dessas doenças que hoje estão mais do que curadas. Aqui se morria até de picada de cobra. Bom, ainda existem umas cobras por aí, mas são de outro gênero. Na USP tem muito para plantar ali perto. O menino morre com 12 anos. O irmão mais velho não era tão mais velho, era pouco mais que um adolescente, que se casa mais ou menos depressa com uma adolescente de São Bernardo, para constituir família rapidamente, para poder pedir um lote ao governo do Império, que ainda havia possibilidade de ter lotes em São Caetano e São Bernardo, pedir um lote em São Caetano, pede mais um lote, e aí fica com o problema do irmão ausente. Esse irmão ausente significa a morte não mata, não suprime a pessoa. Essa pessoa fica como um lugar vazio na estrutura de família. Isso nessas culturas. E ele tem um filho. Muito jovem, ele tem um filho. E coloca no filho o nome do irmão. Nome e sobrenome do irmão. Algumas vezes na documentação, esse filho aparece com a classificação parental de Secondo. Mas acrescentaram também um nome do meio, entre o nome e o sobrenome, que é exatamente o nome complicado que acarreta toda a tragédia. Félix. Eu visitei as catacumbas em Roma e vi sepultura em São Félix. E conversei com um grande amigo meu, foi meu compadre, padrinho das minhas meninas, Dom Pedro Casaldato, bispo de São Félix do Araguaia. E um dia, quando eu ia frequentemente lá, um dia encontrei com ele e disse: Pedro, descobri o túmulo de São Félix. Pedro me disse: você não descobriu o túmulo de São Félix, porque existem montes de São Félix espalhados por vários lugares, na Itália, na Espanha e em outros lugares. Félix era um nome que se dava, era um nome mágico que se dava a uma pessoa para que a pessoa não morresse antes do tempo. Esse filho, segundo, é o que vai morrer assassinado pelo próprio filho mais tarde. Esse filho, segundo, ele nasce, portanto, com uma marca de uma responsabilidade que era de não ser ele mesmo, mas de ser o tio que morreu antes do tempo. E ele teve que levar isso a sério. Né? Ele teve vários filhos, mas sobreviveram 3 filhos. Ele casou depois, teve vários filhos, morreram 6 filhos. Ficaram vivos 3 filhos. O mais velho se chamou Primo. O segundo filho não se chamou Primo e não teve nenhum nome de linhagem. O terceiro filho era uma filha. Aí entra um outro elemento estrutural, fator da tragédia que acontece. O filho do meio. O filho do meio é o filho que mais padece na organização da família em países como o Brasil. Porque ele é lesado 2 vezes. Ele é lesado no afeto, porque ele teve antes dele o irmão mais velho, ou a irmã mais velha, que recebeu toda a atenção que um casal jovem pode dar ao seu filho. E é lesado por aquele que vem depois, no caso aquela, que por ser o filho mais recente,
recebe todo o amor restante e o filho do meio fica lesado. O Papa Francisco tem essa história. Ele foi o primeiro filho dos pais, só que a mãe engravidou imediatamente depois do nascimento dele, e ele teve um irmão logo em seguida. O pai era um operário e a família não conseguia cuidar das duas crianças. Então, o que aconteceu? Ele dormia na casa dos pais, ele contou essa história. Ele dormia na casa dos pais e, de manhãzinha, a avó dele ia buscá-lo e o levava para a casa dela, onde ele passava o dia. Ele foi criado pela avó, que era italiana, que ensinou a ele o dialeto da região de onde eles vinham, contava histórias para ele. Há um detalhe interessante, uma das grandes revistas católicas italianas é a revista Jesus, publicada pelos jesuítas. É uma revista de altíssima qualidade. É a revista que os papas leem. Eu fui entrevistado pela revista Jesus alguma vez, e alguém me disse: essa é a revista que o Papa lia, mas nunca o Papa falou comigo de me canonizar. Fiquei por isso mesmo. E ele contou, o Papa Francisco contou para a revista Jesus, ele recitou um longo trecho do romance moderno, fundador do romance moderno, e Promessa e Esposo, que é a referência. Ele sabe de cor, que é lindo. Começa com uma descrição do Lago de Como, no entardecer, é muito bonito, realmente. Então, ele viveu isso. Ele viveu isso. Então, a mãe dele, nas referências afetivas dele, é a avó. E não é que ele tenha vivido longe da mãe e tal. A mãe estava relativamente perto, mas não estava afetivamente perto. Ele era o lesado nessa situação familiar, de estrutura familiar. Bem, a relação do homem que vai ser vítima do patricídio com esse filho do meio sempre foi uma relação complicada. Houve um conflito entre eles antes, que há pessoas que dizem que houve tentativa de homicídio, não foi isso. Ali na rua Santa Catarina, no centro de São Caetano, ele encontra o pai e eles discutem. O pai estava com um amigo e o pai resolve dar uma bofetada nele. E ele reage e dá uma bofetada no pai. Os dois foram presos, foi aberto um processo. O pai foi inocentado imediatamente, porque era pai. O pai tinha o direito de dar, para a justiça, tinha o direito de dar uma bofetada no filho. E o filho, que reagiu à bofetada do pai, foi preso e condenado a mais de 1 ano de prisão. O filho não tinha direito de dar bofetada no pai, mesmo tendo levado uma bofetada. Ele foi condenado e foi preso. E começou a cumprir a pena. Até que provavelmente o advogado dele disse: olha, é melhor você pedir perdão ao seu pai diante do juiz para ver se interrompe essa condenação. Ele fez isso e o juiz então não o perdoou, não o inocentou, não o absolveu do processo, mas suspendeu a execução da sentença, tanto que quando ele mata o pai, um dos itens do processo é justamente o cancelamento da sentença anterior, para não haver acumulação de penas, já que a segunda pena foi extremamente severa e longa. A irmã do rapaz que vai matar o pai se casa e ela vai morar na casa do pai. Ou seja, a casa do pai, ela foi, como acontece em alguns lugares do sul do Brasil, ela foi a herdeira da pessoa do pai. E junto com a pessoa do pai, herdou a avó, a mãe do pai, que também morava na mesma casa, aquela que casou com 16 anos de idade.
Então, ela herda a família, ela tem que cuidar da família. A família se torna uma espécie de patrimônio familiar da pessoa, da responsabilidade parental da pessoa. Essa moça tem um filho Márcio, que era o sonho de estrutura familiar de todo italiano. Na verdade, não é só de todo italiano, ter um filho Márcio. Mulher não conta nessa história. Teve um filho. E é marcado o batismo da criança no dia de Natal, em 1944, ali na Matriz Nova, ao lado da Praça Cardeal Arco Verde, praticamente ao lado da casa, num terreno que foi doado pela própria família à igreja. Curiosamente, nenhum dos outros filhos foi convidado. Nem o que vai matar o pai, nem o primeiro filho. Só participaram de tudo os pais da criança, a avó, a mãe, né, do homem que vai morrer, e acho que é isso. Sim, é isso. Então acontece que o filho do meio resolve, que morava ali perto, na Romana Coelho. Eu vou contar também um segredo para vocês, não contem para ninguém, porque isso aí eu nego. Ele foi testemunha do meu registro de nascimento no cartório, porque ele morava perto da carpintaria do meu tio Manuel Ribeiro, onde meu pai trabalhava, e provavelmente eles eram conhecidos ou amigos, e o cartório era por ali também, eu me lembro disso. Então ele foi lá e assinou como testemunha do meu nascimento. Mas eu me benzi, depois vocês me se. Então o filho vai à casa do pai sem ser convidado. Quando ele chega lá, ele provavelmente entrou por um portão que eu conheci, que dava para a Praça Cardeal Arco Verde, o portão do quintal. Ele chega lá, o almoço já está terminando. Ele cumprimenta a todos, e muito assim simpático, e pergunta para o cunhado, está em detalhe no processo, como testemunho dado pela avó do assassino e pela irmã do assassino. E pergunta ao cunhado se pode dar um beijo na irmã. O cunhado diz que sim, ele autoriza. Ele dá um beijo na irmã. Aí ele senta perto do pai, estão todos na mesa, e começa a conversar naturalmente com o pai sobre um sítio que tinham para vender aqui pelo lado do Alto da Serra. Eles eram caçadores. O velho que vai morrer, ele gostava de caçar. São Caetano tinha muito caçador. Teve um primeiro crime anterior em São Caetano, que foi lá envolvendo uma engenheira ligada à família do Aliberti, e também caçador. Todo mundo era caçador. Então ele começa a conversar com o pai sobre isso, o pai começa a ficar nervoso e diz, olha, isso aqui não é uma reunião para discutir compra de sítio, nem caçada. Isso aqui é uma reunião por causa do batizado do meu neto. E ele começa a ficar insistindo, entendeu? E o cunhado reage contra essa insistência e acha que o filho está importunando o pai. Aí eles se levantam, tem os empurrões, se atracam, o velho que vai morrer se envolve e o cunhado dá uma paulada na cabeça do homem que vai matar o próprio pai. Ele pega uma tranca da porta. Tudo isso aparece no ensaio fotográfico feito pela polícia técnica e documenta o processo judicial. A foto é bem nítida da navalha, bem nítida do porrete, bem nítida das poças de sangue, etc.
dá uma paulada nele e ele desmaia. Depois ele levanta, meio atordoado, e sai e volta para ir para a direção da casa dele, mas ele não consegue ir para a casa dele, ele tá muito atordoado. Um vizinho de casa dessa família, vê o sujeito na esquina da Rua Manuel Coelho com a Rua Baraldi, vai lá e pega ele no braço e leva ele para a casa dele, para a casa do rapaz que levou a paulada. Dali a pouco, o rapaz volta na casa do pai com um prato de coxinhas e disse que foi a esposa dele que mandou um presente de Natal, uma coisa assim. E o cunhado levanta e se interpõe quando o prato de coxinhas é oferecido, e se interpõe e leva a primeira navalhada. A navalha está escondida embaixo do prato. Não foi um grande ferimento, tem lá o atestado, todo o que aconteceu, mas nesse meio tempo o pai pula em cima do filho para defender o cunhado. Ele sai rolando na direção do quintal e o cunhado está bem atracado, e uma nova navalhada acerta a estilada do pescoço e abre um talho enorme. A fotografia do cadáver é uma coisa muito impressionante, feita 2 horas depois da morte, o corpo cheio de moscas. É uma coisa muito impressionante. O corpo totalmente coberto de moscas e o talho bem exposto, e o fotógrafo quis pegar, que era o motivo do crime que ele enganou. O que aconteceu ali? Ali aconteceu o seguinte: o conflito de quem matou não era com o pai, o conflito de quem matou era com o cunhado. Porque o cunhado, do ponto de vista dele, de tudo que aconteceu, era o usurpador da função que ele achava, o que matou, que cabia a ele. Porque o irmão mais velho, que se chamava Primo, não tinha filhos. E ele tinha 6 filhas, 2 das quais gêmeas. E o velho, pai dele, queria o neto Másquio, para poder reconstituir a linhagem que se perdeu lá na frente, quando o tio morreu e deixou um buraco na estrutura da família. Quer dizer, era aí que se fechava, o nascimento daquela criança fecha esse buraco entre 2 gerações, que ficou com a ruptura na estrutura de parentesco. Claro que as pessoas não sabiam que estavam fazendo isso. Isso está nos impulsos, as pequenas conexões de detalhes que há entre um fragmento e outro fragmento e que leva a pessoa a fazer determinada coisa. Por que as pessoas fazem promessa para Nossa Senhora Aparecida? Eu já fiz, por causa de um amigo meu, um bispo que sofreu um acidente grave. Eu fiz. Eu não sei porque eu fui a Aparecida do Norte e fiz e deu certo. O problema é que ele contratou o mesmo motorista que provocou o primeiro acidente, provocou o segundo acidente, e ele foi gravemente ferido. Eu fui visitar e falei: não, Marcelo, o senhor também está abusando da santa, né? Porque ela já fez a parte dela, agora o senhor vai insistir nisso. Você acha que eu devo demitir o rapaz? Ele é tão bonzinho. Bom, ele é bonzinho, mas o carro não é, né? Então, eu arrumo um outro emprego para ele. Então, a verdade é que, naqueles momentos, isso está descrito em detalhe no processo judicial, sem que o juiz, o promotor e o próprio advogado tenham percebido que eles estavam diante não de um crime, de um problema grave de natureza antropológica que promoveu um enorme rompimento na família, que exigia a recostura das relações de parentesco que haviam sido mutiladas e danificadas. Eles não viram que houve um rito naquele momento em que o irmão pede para dar um beijo na irmã. Esse beijo foi o beijo da renúncia à pretensão de substituir o irmão mais velho na sucessão parental da família. Claramente foi isso.
As coisas vão ganhando sentido nas conexões que elas têm. Portanto, o impulso de matar era matar o cunhado que ilegitimamente, legalmente sim, mas ilegitimamente, do ponto de vista da cultura do parentesco, ia usurpar o lugar e a função das filhas de quem está matando o pai. É um negócio extremamente complicado. Isso não aparece nesses depoimentos que as pessoas fizeram. Eu ouvi depoimentos iguais, porque São Caetano inteiro conhecia a história. Ele matou o pai porque o pai queria só deixar a herança para um neto mastro e ele queria herança para ele, era uma voracidade de dinheiro. Eu ouvi de gente muito séria essa mesma história. Não era isso, era uma questão mais complicada. Era uma pessoa que foi lesada por uma estrutura elementar de parentesco, que nunca vem à tona na consciência dos envolvidos, dos impulsos, causas e fatores do que fazem, e que eram fatores que estavam operando naquele momento fora do âmbito da consciência das pessoas. Se o juiz tivesse convidado o Roger Bastide, que era professor de sociologia na época, como perito, ele provavelmente teria explicado isso. E, portanto, o assassino não teria sido condenado a uma pena injusta em nome do fato de ter matado o pai. Ele não foi para matar o pai. Ele recebeu uma pena exagerada, a maior pena que se podia dar, por um crime que, de fato, não foi o crime que ele cometeu. Quer dizer, ele não era um inocente. Não é isso que eu estou dizendo. Ele não era, mas o crime era outro. O crime não era aquele. Eu fico me perguntando quanta gente não vai para a cadeia por causa dessas irresponsabilidades, dessas simplificações, dessa falta de conhecimento propriamente científico a respeito do que se passar. Essa é a historinha que eu queria contar, para encerrar, e acho que dá sentido a minha reflexão feita aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que tenha sido útil. Sem palavras para agradecer. Sempre uma aula. Queria abrir para perguntas. Não sei se alguém tem alguma colocação, alguma pergunta. A gente pode fazer algumas assim. Pode ser questionamento também, né? Eu estou aqui na minha barricada. Bom, muito obrigada, professor, pelas palavras. Agora, na sequência, a gente... Uma coisinha, propaganda. Eu já estudei outros casos complicados aqui na região do ABC, em que a explicação à primeira vista do que aconteceu não corresponde ao acontecido. E foi o caso da aparição do demônio na cerâmica São Caetano, por meados dos anos 50, quando a fábrica sofreu uma grande transformação técnica, uma criação, e de repente um belo dia Satanás apareceu na cerâmica São Caetano. Eu conversei com o Filadel uma vez sobre isso, que eu contava, eu ainda não tinha escrito a história, mas eu fiz análise antropológica e sociológica da história. Comentei com ele, as pessoas ficam incomodadas com isso, acho que eles estão introduzindo crendice no que é campo da ciência. Você nunca viu nada parecido com isso? Eu vi muito. Ele trabalhava na Peixo Varsman e toda noite aparecia por lá a alma penada de alguém, batendo ferros, empurrando coisas, etc. E me diz o Filadel Braz, que era um materialista, que era certamente alma penada de operários que morreram em acidentes lá dentro da fábrica. Provavelmente foi isso mesmo, né?
Então, eu tenho um grande amigo que é um autor que vocês conhecem, o Carlos Rodrigues Brandão, que é um antropólogo, professor da Unicamp, grande pesquisador, grande antropólogo. E ele é muito bom na pesquisa do campo. Ele estava um dia num lugar do interiorzão do Brasil, fazendo a pesquisa dele, ouvindo, ele faz pesquisa conversando. E um senhor muito antigo, líder de uma pequena comunidade, um bairro rural, disse para ele que ali naquele lugar tinha muita alma penada. Aí o Brandão, eles são uma técnica de pesquisa, diz, o mestre, ele era o mestre da folia do divino. Olha, não existe alma penada. Quer ver? Eu vou contar para o senhor como é que é. É isso que as pessoas veem, é por isso. Deu uma explicação científica. Aí o mestre lá, toda a multidão, pequena multidão do bairro rural, em volta esperando o veredito. O mestre diz, professor, o senhor tem razão. Alma penada não existe. Mas aqui existe. Mais veemente argumento científico que eu já ouvi na minha vida. Depois confere. Francisca Bovino. Eu já falei, deve ser 40 do Bovino. Ele morreu agora. Hoje, na hora do almoço, meu filho perguntou: 30 filhos? Puxa. Na sequência, exibiremos uma homenagem a todos aqueles que ajudaram na construção do Congresso de História e de Estudos Regionais do Grande ABC pelas 7 cidades. Final dos anos 80. Um grupo de românticos apaixonados pela memória do Grande ABC começa a se reunir para conversar sobre suas lembranças. E a estas juntam outras, muitas outras lembranças, colhidas aqui e ali, para a construção coletiva das várias memórias da nossa região. Assim, nasceu o GIPEM, Grupo Independente de Pesquisadores da Memória do Grande ABC. A região até então era prioritariamente marcada pelo trabalho industrial. Descobre que tem história e o principal, passa a se orgulhar disso. Todos querem contá-la a partir de suas memórias. Portanto, uma história impregnada de vida, de afetividade. Uma história, por isso, essencialmente humana. Aquele que assistiu a fatos de relevância, de alguma forma participou. Portanto, não uma história resultante de alguns protagonistas, e esses existem, mas mesmo aquele que só contribuiu com o olhar, lhe deu um desfecho que talvez não tivesse. O próprio relato, carregado pela ótica de quem viu, contribuiu para os desdobramentos subsequentes. Há o prazer da memória, que contagia, não numa perspectiva nostálgica, mas de busca e valorização de identidade. Também pesquisadores acadêmicos participaram do grupo e se debruçaram sobre a história à primeira vista sem atrativos.
mas a paixão fala mais alto e aprofundam as pesquisas. Na motivação desse grupo, ecoou com entusiasmo a proposta do professor José de Souza Martins para a realização de um congresso de história do ABC. A ideia era a realização de um congresso que promovesse o encontro de vários pesquisadores do ABC, tanto acadêmico quanto os demais pesquisadores não acadêmicos, assim como estudantes e agentes protagonistas de momentos marcantes para a história regional, trazendo para o debate os trabalhos e pesquisas existentes sobre a região, bem como as experiências daqueles que vivenciaram e participaram das transformações ocorridas. Um encontro de trocas e crescimentos mútuos e profícuos. E assim, em 1990, no prédio do antigo primeiro grupo escolar, acontecia o Congresso de História do Grande ABC, em Santo André, o primeiro congresso. O evento teve uma repercussão muito maior do que se esperava, tanto que logo em seguida já se começou a pensar em uma segunda edição. E desde então, as prefeituras das 7 cidades que compõem a região do Grande ABC, através de seus órgãos responsáveis pela preservação da história e memória local, representantes da sociedade civil, universidades, escolas e desde 2002 o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, vem realizando a cada 2 anos, em uma das cidades da região, o Congresso de História e de Estudos Regionais do Grande ABC. Nesses mais de 30 anos, aconteceram 14 edições, onde cada município sediou por 2 vezes o Congresso. Iniciamos agora, nessa 15ª edição, o 3º ciclo, novamente em Santo André. Ao longo de todos esses anos de Congresso, de construção das nossas memórias, as inúmeras e por vezes anônimas mãos foram muitos aqueles que colaboraram sem esperar qualquer tipo de retribuição, para que hoje aqui estivéssemos iniciando mais um congresso de história. Citar nomes seria temeroso, pois foram e são vários. Cometeríamos injustiças imperdoáveis se esquecêssemos de algum. Fica então nossa homenagem, nossa gratidão e carinho a todos que participaram e àqueles e aquelas que continuam participando desse grande mutirão de construção da memória do nosso grande ABC. Obrigada. Antes de encerrarmos a programação presencial desse dia, convidamos a todos a acompanharem às 19 horas o 4º encontro entre o Centro Cultural e a Alfa Rádio. Será um sarau online que será transmitido via YouTube no canal de Extensão e Cultura da UFABC. E amanhã continuaremos a nossa programação, que será iniciada às 9h30 com a mesa Industrialização, Desindustrialização e Indústria 4.0. A Prefeitura do município de Santo André, a Secretaria Municipal de Cultura de Santo André, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e o Grupo Temático de História e Memória agradecem a presença de todos. Tenham um ótimo término de dia e espero ver todos amanhã. Então, vamos tirar uma foto, pedir para todo mundo vir aqui para frente e a gente faz a classe.